Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Evangelho de Mateus. Sabe, não é por acaso que ele abre o Novo Testamento. Ele foi, na verdade, todo pensado para responder uma das perguntas mais importantes da história. E a pergunta é essa: quem é o Rei Prometido? É essa questão que ecoa por todo o livro. Mateus não está só contando uma história, não. Ele está construindo um argumento, sabe? Um argumento muito convincente para responder exatamente isso. É por isso que dá para pensar em Mateus como uma ponte construída especialmente para um público judeu. O objetivo dele é muito claro, muito organizado: mostrar que Jesus não surgiu do nada, mas que ele é o cumprimento de séculos e séculos de profecias. Então, bora entender como ele faz isso. Ok, a primeira coisa que Mateus faz é apresentar as credenciais de Jesus. Afinal, se ele é o rei, ele precisa ter a linhagem certa, né? Aquela genealogia logo no começo do livro pode parecer só uma lista de nomes, mas é muito mais que isso. É a primeira peça do quebra-cabeça de Mateus. Ele mostra a linhagem de Jesus vindo desde Abraão e, o mais importante, até o rei Davi. Isso estabelece como o herdeiro legal do trono. Cada detalhe, como o nascimento em Belém, é apresentado como uma prova. E para ter certeza de que ninguém vai deixar isso passar batido, Mateus repete essa frase várias e várias vezes. É como se ele estivesse piscando para o leitor, dizendo: olha só, presta atenção nisso aqui. Não é coincidência não, é o plano de Deus acontecendo bem na nossa frente. Depois de estabelecer quem Jesus é, Mateus muda o foco. Agora ele vai explicar o que Jesus ensinou. E esses ensinamentos, eles são apresentados como as leis fundamentais, a verdadeira constituição do seu reino. E a estrutura aqui é simplesmente genial. O evangelho todo é organizado em volta de 5 grandes blocos de ensinamentos de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que isso foi de propósito, sabe? Para espelhar os 5 livros de Moisés, mostrando Jesus como o novo e ainda maior legislador. E dentro desses blocos, Mateus cria um padrão muito interessante. Primeiro, ele mostra a autoridade de Jesus com a ação, um milagre, um chamado. E logo depois, ele explica o significado dessa autoridade com o discurso. Fica nesse ritmo ação e ensino, poder e prática. O mais famoso desses discursos, claro, é o Sermão do Monte. É aqui que Jesus define a ética principal para os cidadãos do seu novo reino. E o foco não é em regras externas, mas numa transformação que vem de dentro. Então, o ponto central é este: Jesus não vem para anular a lei antiga, mas para aprofundá-la. Ele desloca o foco das ações, daquilo que a gente faz por fora, para a condição do coração, lá dentro. A verdadeira justiça para ele começa de dentro para fora. Agora, das palavras do rei, a gente passa para as suas obras. E os milagres de Jesus não eram só demonstrações de poder. Eram sinais de que o reino de Deus estava chegando com tudo na nossa realidade. A gente vê isso quando ele cura um leproso com um simples toque. Numa cultura onde leprosos eram considerados impuros e intocáveis, esse ato mostra o poder dele não só de curar, mas de restaurar e purificar por completo. E tem aquele momento incrível em que ele acalma uma tempestade violenta com uma única ordem. Os discípulos, apavorados, perguntam: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isso mostra que a autoridade dele vai além das pessoas, se estende sobre a própria criação. E por fim, a demonstração máxima de poder: trazer uma menina morta de volta à vida. Ao fazer isso, Jesus prova que sua autoridade é maior do que a própria morte. Com a identidade e a autoridade de Jesus já estabelecidas, a história caminha para o confronto final em Jerusalém. É aqui que o rei é rejeitado pelas pessoas que ele veio salvar e o preço do reino fica dolorosamente claro. A última semana é uma escalada de tensão, sabe? Ele entra na cidade como um rei humilde, desafia todo o sistema religioso corrupto lá no templo e denuncia abertamente a hipocrisia dos líderes. O conflito entre o reino dele e os poderes deste mundo chega ao ponto máximo e culmina na traição. A partir daí, os eventos se desenrolam numa velocidade impressionante. A ceia final, a agonia no Getsêmani, a prisão, um julgamento totalmente injusto, a crucificação e o sepultamento. Para todo mundo, parecia que era o fim, mas era só o começo da maior virada de roteiro da história. Essa é a frase que vira todo o evangelho de cabeça para baixo. A ressurreição. A morte foi derrotada. Essa vitória validou absolutamente tudo o que Jesus já tinha dito e provou que ele era, de fato, o rei. Mas a história não acaba no túmulo vazio.
Mateus encerra tudo com a cena final, onde o rei, já ressuscitado, dá aos seus seguidores a missão que eles teriam para sempre. E a missão começa com essa declaração, que é monumental. Depois de vencer a morte, Jesus assume a autoridade universal e absoluta. É com base nessa autoridade que ele envia os seus seguidores. A missão se divide em 4 ações principais, mas o comando central, o coração de tudo, é fazer discípulos, ou seja, seguidores comprometidos que aprendem, praticam e passam para frente os ensinamentos do rei. Não é só sobre converter, mas sobre formar. E junto com esse comando tão grande, vem uma promessa profunda. A missão não deve ser cumprida na força humana. É a presença contínua do próprio rei que dá poder e sustenta seus seguidores, até o fim dos tempos. No fim das contas, o Evangelho de Mateus nos deixa com essa pergunta, uma pergunta poderosa. É um chamado à vigilância, à prontidão, que traz os temas do rei e do seu reino diretamente para o nosso presente. A questão não é só histórica, sabe? Ela é urgente e é pessoal.